Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo exploraremos 3 fatos sobre nosso querido Gandalf que não tiveram a oportunidade de ser explorados nos filmes, provavelmente por falta de tempo. Mas isso não quer dizer que são fatos pouco importantes e que por isso foram deixados de lado. Pelo contrário, dentre outras coisas, estou me referindo aqui sobre a forma original de Gandalf. Se a Amazon tivesse, por exemplo, explorado somente a vida de Gandalf na primeira temporada da série Anéis do Poder, eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado seria bem diferente do que temos hoje. E eu digo isso porque a base de fãs de Tolkien é extremamente fiel e apaixonada pelo legado do professor. Tudo que nós queremos é uma adaptação que respeite a essência dos livros. Mas me digam vocês nos comentários se vocês também assistiriam a série caso tivesse sido focada no Gandalf e nos fatos que veremos neste vídeo. Bora lá! 1. Gandalf, o Elfo do Cajado. Para aqueles que apenas assistiram aos filmes, pode-se ter a impressão de que Gandalf nada mais é do que um velhinho humano simpático, disposto a ajudar e que aparentemente acabou aprendendo alguns feitiços ao longo de sua jornada na Terra-média. Mas isso definitivamente não é o caso. Toda vez que olhamos para Gandalf, estamos olhando para alguém que está constantemente sob disfarce. Uma boa analogia seria como um agente secreto, porque assim, Gandalf não é quase nada do que aparenta. Com exceção de seu caráter, tudo que vemos não é verdade. Gandalf não pertence, como aparenta, à raça dos homens. Ele também não está exibindo seus verdadeiros poderes, e sequer seu nome verdadeiro é de fato Gandalf. Quer que eu prove? Aspas para Contos Inacabados. Gandalf é um nome nórdico verdadeiro, mas utilizado por mim, neste universo, como indivíduo élfico com um cajado mágico. Pois embora Gandalf não fosse elfo, pelos homens era associado com eles, visto que sua aliança e sua amizade com eles eram bem conhecidas. Ou seja, até mesmo o nome de Gandalf conduz a uma conclusão errada. Esse nome literalmente significa algo que ele não é, um elfo. Mas se seu nome verdadeiro não é Gandalf, qual é? E por que ele utiliza um nome falso? Gandalf não falsificou seu nome, ele simplesmente utiliza o nome que lhe foi dado. Um deles, na verdade. Gandalf pelos homens, Mithrandir pelos elfos, que significa caminhante cinzento, dentre outros vários. Entretanto, seu verdadeiro nome é Olorin, e significa aquele que inspira sonhos. Mas não no sentido de sonhos do sono, e sim no sentido de planos que se deseja alcançar. Esse nome possui relação com suas habilidades, que ele demonstrava constantemente antes de encarnar nessa forma de velhinho e ser enviado à Terra-média. Aspas novamente. Olorin habitava em Lórien, em Valinor, terra dos Valar, e embora ele amasse os elfos, caminhava invisível em seu meio, ou na forma de um deles, e eles não sabiam de onde vinham as belas visões ou as sugestões de sabedoria que ele instilava em seus corações, e aqueles que o escutavam despertavam do desespero e abandonavam seus piores temores. Em relação à sua raça, como já vimos, ele não é nem humano nem elfo. Na realidade, Gandalf, ou Olorin, é um dos espíritos originais, criados antes mesmo do planeta. No universo Tolkien, existem o que podemos chamar de raças físicas, que são os homens, elfos, orcs e os anões, por exemplo, e as raças espirituais, que se dividem em duas, Valar e Maiar. Os Valar são superiores, como se fossem arcanjos, e os Maiar, como se fossem anjos comuns. Olorin é um Maia. Então, agora nós já sabemos o nome verdadeiro de Gandalf, que é Olorin, e a sua raça, ele é um Maia. Isso nos leva ao último questionamento. Por que ele se disfarça de velhinho e não revela seu verdadeiro poder? Bem, lembra dos Valar? A raça espiritual que é superior aos Maiar? Foram eles que enviaram Olorin para a Terra-média, mas não com a intenção de resolver o problema dos homens e elfos no lugar deles, e tão somente auxiliá-los. Aspas. Os emissários dos Valar estavam proibidos de se revelar em formas de majestade, ou de procurar dominar a vontade dos homens ou dos elfos através da demonstração aberta de poder. Vindos em formas inferiores e humildes, tinham a incumbência de aconselhar e persuadir os homens e elfos para o bem. 2. Gandalf, o conselheiro dos Valar. Como nós já vimos no tópico anterior, as raças espirituais do universo Tolkien se dividem em Valar, maiores, e Maiar, que são menores. Todavia, Gandalf não era um Maia comum. Ele não possuía muita força física, mas ele não era nada menos do que o mais sábio dentre todos eles. Reflita por um segundo.
Gandalf é o mais sábio de uma raça inteira. É como se ele fosse o Albert Einstein dos Maiar. E como eu sei disso, o professor nos fala isso expressamente no Silmarillion. Aspas. O mais sábio dos Maiar era Olórien. Ele também morava em Lórien, mas sua natureza o levava com frequência à casa de Niena, e com ela aprendeu a compaixão e a paciência. E esse prodígio da sabedoria não passou desapercebido em Valinor. Seres de imaginável sabedoria e poder passaram a requisitar seus conselhos, e até mesmo os próprios Valar passaram a lhe pedir conselhos. Um deles, chamado Irmo, o nomeou como seu conselheiro oficial. Aspas para Contos Inacabados. Olórien era conselheiro de Irmo, pois no coração daqueles que o escutavam despertavam pensamentos de coisas belas que ainda não haviam existido, mas podiam ainda ser feitas para o enriquecimento de Arda, o planeta. Ou seja, o Vala Irmo literalmente pedia conselhos para Gandalf de como melhorar o planeta onde eles moravam. Pensa o nível de sabedoria que é preciso para que um Vala te peça conselhos no que deve ser feito para melhorar o próprio trabalho. 3. Gandalf foi escolhido pelo chefe dos Valar, Manwë. Quando Sauron se tornou uma ameaça demasiadamente grande para que os homens e elfos pudessem lidar por conta própria, os Valar se reuniram e decidiram enviar 5 Maiar, que se tornariam magos, para a Terra-média. Porém, essa tarefa era muito ingrata, porque eles iriam ser enviados para enfrentar um maluco psicopata sanguinário, que era o Sauron, sem os seus poderes totais, e ainda cheios de fraquezas. Resultado, ninguém queria ir. E podemos culpá-los? Você iria? Eu não iria, se não fosse obrigado. Essa missão dos Valar era tão ruim que somente 2 Maia se apresentaram. Aspas para Contos Inacabados. Quem haveria de ir? Pois teriam de ser poderosos, pares de Sauron, mas teriam de renunciar ao poder e trajar em carne para tratar com igualdade e conquistar a confiança dos elfos e homens. Mas isso os poria em risco, obscurecendo sua sabedoria e conhecimento, e confundindo-os com temores, preocupações e exaustões derivadas da carne. Mas só 2 se apresentaram: Curumo, que foi escolhido por Auli, e Alatar, que foi enviado por Orome. Ou seja, mesmo os que se apresentaram foram meio que coagidos, pois diz que foram escolhidos por 2 Vala, Auli e Orome. Quando chegou na vez do chefe dos Vala, Manwë, escolher, adivinhem por quem ele perguntou. Aspas novamente. Então, Manwë perguntou onde estava Olórien, e Olórien, que trajava cinzento e acabara de voltar de uma viagem, se sentara à beira do conselho e perguntou o que Manwë queria dele. Manwë respondeu que desejava que Olórien fosse como o 3º mensageiro à Terra-média. Mas Olórien declarou que era demasiado fraco para a tarefa e que temia Sauron. Então, Manwë disse que essa era ainda mais razão para que ele fosse, e que ordenava a Olórien. Coitado do Gandalf, essa foi paia por parte de Manwë, viu? Fez que nem aquele meme do Homem-Aranha. Olórien diz que não quer ir e que tá com medo de Sauron, e Manwë responde: E quem disse que isso é problema meu? Mas, brincadeiras à parte, Manwë sabia que a inteligência e sabedoria superam a força, e no final, ele estava certo. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado ao Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.